O freguês tem sempre razão. Vasco da Gama, vitória em cima da formiguinha, ó, pequenininha, Série C. Deixe o seu C, faz o C aí nos comentários que eu quero ver quantos Cs a gente consegue colocar nos comentários. Like no vídeo e C nos comentários, porque ó, o freguês está de volta, é desse pequenininho, é chatinho, mas ó, foi colocado no seu devido lugar, uma vitória maiúscula do Vasco da Gama no Maracanã. Comecinho do jogo, o Fluminense colocou as asinhas de fora, depois o Vasco controlou. O segundo tempo foi muito mais do Vasco, que em vários momentos, né, cozinhou o jogo. Gostei demais de ver esse Vasco mais adulto, com 2-0 e ó, bola pra cá, não tem que ter correria. Calmou. Aqui é o time da experiência, ó, pá, toque me voe de lá pra cá. E colocou o Fluminense na roda, né? A grande verdade é essa, o Fluminense estava na rodinha, lá ele. E meus amigos, hoje ficou claro pra mim que o Vasco vai brigar lá em cima, tá? Eu acho que faltava esse clássico, faltava esse jogo grande no Campeonato Brasileiro pra gente ter essa certeza. E agora eu vou mostrar a tabela daqui a pouquinho, não só por uma questão de perspectiva, de projetar, mas de realidade, de tabela do Campeonato Brasileiro, que eu faço questão de colocar na tela para as senhoras e para os senhores que estão chegando e macetando o dedo neste like. Olha aí que maravilha. Olha o Vasco da Gama, o 8º melhor time do Brasil. Teve um presidente que falou isso aí, eu desci a lenha. Ah, eu falo mesmo. Eu desci a lenha porque na época não tava lá essas Coca-Cola, não tava essas maravilhas, mas é verdade que com a janela do meio do ano, ó, o negócio foi lá em cima e ficou bom demais. O Vasco não para de subir. Olha lá os últimos 5 jogos, são 4 vitórias e uma derrota que valeu 80 milhões, né? Segundo diz a lenda aí. É ou não é, produção? Pois é. Então, meus amigos, 2 pontinhos do Fluminense. E não sei não, viu? Esse Bahia, esse Botafogo aí, se vacilar demais, o Vascão alcança. Mas eu acho que hoje a nossa briga é por G7. Ainda temos a Copa do Brasil para buscar a vaga na Libertadores, mas esse G7 está se desenhando bem gostoso para o Vascão da Gama. Fernando Diniz alcança a sua 11ª vitória na sua trajetória com o Vasco. Agora são 11 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, tá? Então, assim, cara, que vitória sensacional. Tá de parabéns o Fernando Diniz, tá de parabéns os jogadores, né, que fizeram um jogo focado, fizeram um jogo sério, né? Hoje não teve... Até teve um errinho ou outro, teve um erro do Cuesta, né? Que ele acaba tentando sair jogando agora no segundo tempo e falha. E um ou outro lance aí, mas assim, nada que também desesperador, né? Nada que o Fluminense mandou no jogo. O Fluminense, como eu disse, nos primeiros 15 minutos teve o seu momento. Inclusive, o principal lance do Fluminense do Léo Jardim foi falta, né? No Barros. O Wagner do Nascimento Magalhães não dá a falta, o Cano erra o gol na cara do Léo Jardim. Erra não, né? O Léo Jardim faz uma baita defesa e evita ali o gol do Fluminense. Aliás, bom jogo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai para as notas. Bom jogo do goleiro Léo Jardim. Bom, meus amigos, neste momento eu quero perguntar a você que está me assistindo, você que está se inscrevendo no nosso canal, meu muito obrigado. Qual foi o melhor jogador da partida para você? O The Best, o que se destacou. Eu achei bem difícil a eleição do jogo de hoje, porque tem alguns candidatos, tem os autores dos gols, Nuno Moreira e Ryan, tem Felipe Coutinho, tem zagueiro, tem Barros,
tem, enfim, alguns jogadores se candidataram ao melhor da partida. Então, você vai deixando aí nos comentários, porque o escolhido pelo Mineirinho foi esse aqui, ó. Agora, o melhor da partida. The best. The best. The best. The best. O oferecimento de Roberto Dinamite, que nunca será esquecido no pós-jogo deste canal. O melhor em campo na partida Vasco 2, Formiguinha 0, para o Mineiro Vascaíno foi, que rufem os tambores, o menino Cauã Barros. Trago os números de Cauã Barros para justificar a minha eleição. O despertador tocando. Para mim, uma partida muito defensiva, né? Muito impositiva defensivamente do Cauã Barros. Ele consegue ali, ó, defensivamente, são 3 desarmes certos, 7 cortes, 1 chute defendido, 4 recuperações de bola. Duelos pelo chão, ele ganhou 9 de 14 e duelos pelo alto ele ganhou 1 de 2. Ele cometeu 2 faltas, sofreu 1 drible e cometeu 1 erro que levou à finalização da outra equipe. Na questão dos passes, vamos ver aqui, ele sai com 51 passes certos de 62 tentados e 2 passes decisivos para Cauã Barros. Mais uma grande atuação. No SofaScore ele sai com nota 7.1, mas não foi o melhor para o SofaScore, tá? O melhor para o SofaScore foi Léo Jardim, com nota 7.6, que fez realmente um partidaço, o goleiro do Vasco. Robert Renan sai com 7.4, Paulo Henrique com 7.3, Ryan com 7.3, enfim, vários jogadores pontuando legal, por isso que eu disse que estava difícil a eleição, mas fiquei com o Cauã Barros. Não esquece de deixar a sua opinião aí nos comentários. A gente começa então agora as notas para as atuações dos jogadores. Vou começar pelo Cauã Barros, que foi eleito melhor em campo, e vou dar para ele aqui uma nota... é um clássico, né, cara? Ele tirou bola pra caramba, ele brigou, ele provocou, ele jogou demais pra mim. Eu vou dar aqui... Fazer gol não é a função do Cauã Barros, a função dele é defender. Então, pra mim, é nota 10 pro Cauã Barros, que vai sair como the best. Deixa eu escrever aqui rapidinho, ó. O the best da partida. Voltamos lá em cima, então, com o goleiro Léo Jardim. Decisivo mais uma vez, mais um grande jogo do Jardim. Defesaça naquele lance que eu falei, que foi falta em cima do Barros e o juiz não deu. O Cano perde o gol na cara. E outra defesaça no segundo tempo, não vou lembrar quem foi o finalizador da jogada, mas teve uma grande defesa do Jardim no segundo tempo. Lembrei. Foi uma cobrança de falta que o Cano poderia finalizar, ele não alcança a bola, o Léo Jardim espera até o último lance para fazer a defesa, último minuto, né? Segundo, na verdade, para fazer a defesa e tirar o perigo. Então, partidaço do goleiro do Vasco também, irretocável. Vou dar nota 10 pro goleiro Léo Jardim. O Paulo Henrique teve algum trabalho, né, cara? O Serna, porque o Paulo Henrique marcou muito bem. Mas o Serna no primeiro tempo e o Keno no segundo tempo apareceram bastante, né? O Keno, principalmente na segunda etapa, consegue algumas finalizações. Então hoje o Paulo Henrique acho que teve muito trabalho defensivo e não conseguiu aparecer tanto assim na frente para atacar. Mas é aquilo, o lateral, né? O primeiro ele defende para depois ele atacar. Missão cumprida do nosso PH. Vai levar aqui uma nota 7,5. Aqui o Gumora tá errado, obviamente, né? O nosso querido Carlos Cuesta, peço desculpas, já vou corrigir aqui, ó. Cuesta. Ficou pequeno. Quem sabe faz ao vivo, meu. Essa fera aí. Custa escrever? Cuesta, beleza. Cuesta, cara, igual eu falei, ele deu esse vacilo no segundo tempo, mas foi só. Acho que foi um partidaço aí da dupla de zaga Cuesta e Renan. Vou dar aqui uma nota 8 pro Carlos Cuesta. O Robert Renan acho que foi um pouquinho melhor hoje. O gelado Robert Renan, sempre com seus passes verticais,
sempre com seus lances de efeito na defesa. Vou dar para ele uma nota um pouco melhor, vou dar uma nota 8,5. O Lucas Piton me surpreendeu porque na transmissão a gente fez vários elogios defensivos para Lucas Piton, que costuma ser o seu ponto fraco, né? A gente costuma criticar bastante o Piton pelo que ele faz defensivamente, mas hoje, para mim, cara, cumpriu o seu papel defensivo. O Canóbio não assustou, não lembro de nenhum lance ali do Canóbio levar melhor para cima do Piton. E eu acho que um pouco parecido com o Paulo Henrique, né? Isso impediu que o Piton aparecesse muito na frente. Ele não subiu tanto como costuma subir, né? Mas ainda chegou ali algumas vezes. Então, cara, vou dar uma nota vou dar a mesma nota do PH, vou dar aqui 7,5 pro Lucas Piton. O Barros levou 10, é o the best do jogo. O Tietê, gostei do jogo do Tietê. A gente fica um pouco de medo porque o time perde em marcação quando sai o Gumura e entra o Tietê, mas o time ganha qualidade também de jogo com a bola no pé. Acho que o Tietê não comprometeu, o meio de campo não ficou frouxo hoje, não teve esse problema. Então achei um jogo bem honesto do nosso Double Tchê. Vou dar aqui uma nota 7. Ou 6,5, hein? Vou deixar com 7 aqui o Tietê. É clássico, né, família? É clássico, todo mundo merece. Felipe Coutinho muito participativo, não conseguiu nenhum lance decisivo, né? Os 2 lances de gol do Vasco são méritos de marcação nossa, né? Não tem nenhuma criação. Mas, enfim, eu gostei do Coutinho. Acho que vou dar a mesma nota do Tietê. Não vou dar até uma nota melhor, vou dar 7,5 pro Felipe Coutinho. Nuno Moreira, aliás, vou dar um 8, viu, cara? Acho que o Coutinho participou bastante do jogo, vou dar uma nota 8 para ele. Nuno Moreira fez o gol do Vasco, um guerreiro em campo. Na hora que parecia cansado, ele arruma gás para ajudar ainda o time. Pô, que satisfação ver o Portuga com a camisa do Vasco. Vou dar aqui, incluindo o gol, uma nota 9 para Nuno Moreira. O Gomes, sempre muito participativo na defesa, ele incomoda muito, né, cara? Ele não deixa o outro time sair jogando com facilidade. Apesar que hoje ofensivamente não apareceu tanto assim o nosso Colombinha. Vou dar aqui para ele uma nota 7. O Ryan tá numa confiança absurda, né? Esse último chute que ele tenta lá do meio da rua mostra o quanto o nosso atacante está confiante, e isso é bom demais na vida de um jogador de futebol. A confiança eleva o nível de qualquer atleta. Quando tem qualidade, então, como é o Ryan, eleva a outro nível. Pode somar mais alguns milhões de euros, daqui a pouquinho tá valendo uns 100 milhões de euros, né? O nosso Ryan, do tanto que tá jogando bem, chega ao seu 16º gol na temporada. Será que dá tempo de alcançar o Verratti? O Verratti tem 24. O Ryan, 16. Isso é muito gol, né? 8 gols, faltando 9 jogos de Brasileirão e a Copa do Brasil. Pode acontecer. Pode acontecer. Vou dar aqui uma nota... Vou dar uma nota 10, né, cara? Pela confiança, pelo gol, por incomodar tantos adversários também. Esse atacante forte, trombador, que tá virando o Ryan, jogando com muita confiança, com muita vontade. Tá de parabéns o nosso camisa 77. O GB entrou por último, né? Ficou errado aqui essa relação. O GB entrou por último. Vou dar uma nota... Vou dar um 6 aqui pro GB. O nosso Matheus Cocão entrou, não deixou a peteca cair ali no meio campo. Vou dar um 6,5 para ele. O Matheus França, acho que de todo mundo, foi o que entrou melhor. Teve alguma participação em lances ofensivos. Vou dar para ele aqui uma nota 7. O DVD sai com 6,5. E vou dar pro Pirata também um 6,5 pela raça. Brigou bastante ali os poucos minutos que esteve dentro de campo. E eu economizei tempo pra gente gastar mais tempo falando aqui do nosso técnico Fernando Diniz, que sofreu o 3º cartão amarelo, fica de fora do jogo contra o Bragantino na próxima rodada. A gente deve tudo ao Diniz, né? A gente deve tudo ao Diniz. Eu gosto sempre de lembrar que antes do Diniz chegar, a gente estava lá próximo da zona. O trabalho do Carille, que foi ruim, piorou ainda mais com o Felipe. A gente era um saco de pancada. A gente tomou 4 gols do Puerto Cabello lá na Venezuela, um time semi-amador. A gente perdeu para o Vitória jogando com um jogador a mais de virada nos últimos minutos. Enfim, era um time em frangalhos. Chega o Fernando Diniz,
É verdade que o time oscila, o time joga melhor do que tem os resultados, né? Deixa muito resultado escapar, mas não dá esperança de que vai melhorar e as coisas acontecem. É claro que, somado ao Fernando Diniz, a gente tem que pontuar os reforços que o Vasco trouxe na janela do meio do ano. Grande participação do Admar Lopes, trazendo a nova dupla de zaga, trazendo o menino Colombinha, que entrou bem, trazendo o Matheus França, que está ajudando, né? Então, tendo participação direta, o Barros, né, pô? Não posso esquecer do Barros. Então, assim, com participação direta nesta reação do Gigante da Colina. Pelo segundo ano consecutivo, vamos terminar um campeonato brasileiro sem flertar com o rebaixamento. Ano passado terminamos em 10º e me parece que esse ano a coisa vai ser melhor, tá? Hoje estamos brigando por G7, mas até o fim do ano alguma coisa ainda pode mudar. E eu acho que isso passa muito pelo Diniz, tá treinando esse time muito bem, achou um ataque diferente, uma alternativa ao Verratti, que a gente tanto pediu. Então, assim, ganha muitos pontos comigo o Fernando Diniz nessa sequência de resultados positivos que teve o Vasco da Gama. Hoje eu acho que ele merece, né? Hoje é nota 10 pro Fernando Diniz, que mudou o clima, né, em São Januário, mudou o clima aqui no YouTube entre nós. Se a gente tá feliz hoje, esse cara tem um grande papel. Bom, meus amigos, é isso. Lembrando que o Vasco volta a campo no domingo contra o Red Bull Bragantino lá em São Paulo, tá? O jogo começa às 18h30 e vamos que vamos. O Vasco é um dos melhores visitantes do campeonato. O Bragantino vai ladeira abaixo. Eu não tenho medo desse jogo, não. Vamos pra cima do Red Bull e vamos conquistar mais uma vitória. Eu peço por gentileza para você que acompanhou esse pós-jogo e curtiu, não esquece de deixar o likezão e não esquece de deixar a letra C, tá? Deixa o seu C, faz o C aí nos comentários. Tamo junto então, família. Dale Vasco, tamo junto e até lá.